Boa tarde a todos. Solicito aos excelentíssimos senhores vereadores para que façam o registro de presença em seus terminais. Havendo número legal para deliberação, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão ordinária. Solicito a todos para que fiquem em pé em sinal de respeito para a execução das primeiras partes do hino nacional e do hino do município de Andradina. Da selva surgida por mão firme de verdade, de um pioneiro foste erguida por mão firme de verdade, de um pioneiro foste erguida. De Andradina sou filho dessa terra linda e gentil, que busca seguir comigo progresso do Brasil. Presidente, pela ordem, gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento. Senhor presidente, gostaria também de estender um minuto de silêncio. Meu tio, o Boca Rica, morador ali da Timboré, veio também a óbito essa semana. Gostaria também de pedir um minuto de silêncio. Estendo um minuto de silêncio à família e ao falecimento do senhor Hugo Gil. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador André para que faça a leitura do trecho da Bíblia.
João 3:23. Pois Deus deu o seu Filho único, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Ata da sessão anterior aprovada por todos os vereadores presentes. Comunico aos senhores vereadores que queiram fazer o uso da tribuna em tema livre para que façam as inscrições nos terminais. Solicita o excelentíssimo senhor primeiro secretário para que faça a leitura do expediente recebido pela Câmara Municipal. Da Prefeitura Municipal, correspondência recebida pela Câmara Municipal de Andradina durante a semana. Da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a solicitação de uso do plenário para o dia 14 de novembro de 2023, das 18 às 22 horas, para a formatura dos agentes de saúde e de endemias. Do vereador professor Luzimar, encaminhando a solicitação de uso do plenário para o dia 1 de novembro de 2023, às 19 horas, para uma homenagem e entrega de moção de aplausos ao grupo de dança Daniel e pastor Gilberto, o saudoso Rafael, a Selênia, empresa de Oliveira, grupo PAF e sargento Luciano. Do vereador Lucas Lopes Furlan, encaminhando o registro de inscrição para as condições de candidato à presidência da mesa diretora. Do vereador Elton Rodrigo Prando, encaminhando o registro de inscrição prévia nas condições de candidato à presidência da mesa diretora. De André Garbim, encaminhando o e-mail à ouvidoria da Câmara Municipal de Andradina, solicitando informações sobre a falta de medicamentos no município de Andradina. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário para que faça a leitura das matérias oriundas dos senhores vereadores. Não escutei meu nome, não sei do que é. Requerimento de autoria do vereador Sérgio dos Santos Santaella. Assunto: requer informação do prefeito municipal quanto à possibilidade de implantação de ensino superior público em nosso município. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querer se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Santaella. Assunto: informar-se a estudos e planejamentos quanto à instalação de iluminação pública em um Puma, localizado na entrada do bairro Álvaro Gasparelli. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Rodrigues da Silva. Assunto: solicitando do mesmo para que digna informar esta Casa de Leis da possibilidade de envio de mensagem a esta Casa Legislativa nos seguintes termos. O anteprojeto de lei dispõe sobre as concessões de afastamento para estudo ou aperfeiçoamento profissional ao servidor público municipal e da outras providências.
Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador André Ricardo Lopes. Assunto: requer informações referentes à existência de estudos e projetos ou outras providências, visando a possibilidade de colocação de lajotas sextavadas na rua Tietê, com a rua Paraguaçu, próximo à escola Alice Marques, no bairro Vila Sanches. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Faustino Teixeira. Assunto: informar-se a estudos e planejamentos urgente, visando a construção de um sarjetão, ou seja, uma canaleta de concreto no cruzamento da rua Santos Dumont com a rua Presidente Vargas, no bairro Antena. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Guilherme Marques Pugliese. Assunto: requer informações sobre a existência de estudos e planejamentos, visando providências legais, sociais, em relação à nova limpeza e à retirada de lixo no interior do imóvel, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, número 2888, no bairro Piscina. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Guilherme Marques Pugliese. Assunto: requer informação sobre o procedimento para a requisição da carteira municipal de identificação do portador de TA, sobre o prazo de confecção, bem como informações sobre o número de carteiras já expedidas. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Subscrever, presidente. Subscrito pelo vereador Fabrício Mazzotti. Requerimento de autoria do vereador Guilherme Marques Pugliese. Assunto: requer informações sobre os índices de vacinação contra a Covid-19 e gripe no município de Andradina, bem como sobre o índice de pessoas contaminadas. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Elton Rodrigo Prando. Assunto: informação com relação à existência de estudos e planejamentos, visando a execução do serviço de recapeamento asfáltico na rua Quintino Bocaiúva, entre as ruas Santos Dumont e Goiás, no bairro Jardim Alvorada. Coloco o requerimento de autoria do vereador Elton Rodrigo Prando em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes na sessão. Requerimento de autoria do vereador Elton Rodrigo Prando. Assunto: requer informação com relação à existência de estudos e planejamentos de reforma do sarjetão da rua Fernando Prado, esquina com a Avenida Moura Andrade, no bairro Santa Cecília. Coloco o requerimento de autoria do vereador Elton Rodrigo Prando em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Requerimento de autoria do vereador Hugo Zamboni. Assunto: requer informações, estudos e providências com relação à destinação de espaço, o barracão público abandonado, situado entre os bairros Gasparelli e Benfica, abrindo para a utilização da comunidade praticamente de artes marciais, capoeiras e outros. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Hugo Zamboni. Assunto: requer estudos e providências emergentes com relação ao sistema de esgoto Bocas de Lobo e Bueiros, nas proximidades da UAS Norte, localizada no Jardim das Tulipas, no entroncamento que abrange as ruas Itar Tacasso e Rua Paraná e Engenheiro Silvio Chimísio, versus Rua Anésio de Campos.
Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Hugo Zamboni. Assunto: consignação de moção de aplausos e congratulações e incentivo à senhora Júlia Naomi Utida de Souza, nadadora andradinense, por sua participação e excelentes resultados em competições estaduais e nacionais de natação do Brasil. Pela ordem, presidente, gostaria que fosse lido na íntegra. Justificativa: Júlia Naomi de Souza é natural de Andradina, São Paulo, nascido em 7/7/2011. É filha de Graziele Akemi de Souza e Éder Júnior de Souza. É uma jovem atleta revelação no mundo da modalidade esportiva da natação, sendo uma nadadora promissora que anda alcançando grandes resultados em provas e competições a nível estadual e nacional. Júlia, que tem apenas 12 anos de idade, está atualmente na categoria PETS 2 e faz parte da equipe de Esporte Clube Corinthians Paulista desde novembro de 2022. A nadadora, em seu primeiro desafio importante pela equipe, foi a participação no Campeonato Paulista de Verão, nas dependências do Esporte Clube Corinthians, no Parque São Jorge, realizado nos dias 2, 3 e 4 de dezembro daquele ano, onde se consagrou campeã da prova dos 100 metros livre, vice-campeã nas provas de 50 metros livres e 100 metros borboleta, e, por final, conseguindo a terceira colocação na prova de 200 metros. Já neste ano de 2023, Júlia Naomi competiu no Campeonato Paulista de Inverno, realizado na cidade de Americana, São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de junho, trazendo para Andradina 6 medalhas, sendo 2 de ouro e 4 de prata. Nessa competição, a nadadora consagrou-se bicampeão da prova de 100 metros livre, conseguindo um feito incrível, tendo sido campeã e recordista da prova de 200 metros livres e o vice nas provas de 50 metros livre, nos 100 metros borboleta e 2 revezamentos. Nos dias 14 e 15 de outubro, acompanhada sempre de seus pais e de seu notório professor e treinador, descobridor e formador de diversos atletas da natação andradinense, nosso querido amigo Jonilson da Silva, o popular professor Careca. Júlia participou do Troféu Kim de natação na cidade de Mococa, São Paulo, compondo a seleção da 4ª região da Federação Aquática Paulista, trazendo no peito 3 medalhas, conquistando o 2º lugar nas provas de 100 metros e 400 metros livres, e 3º lugar na prova de 100 metros borboleta. Nos dias 19, 20, 21 e 22 de outubro, participou do Campeonato Sudeste de Natação, realizado em São Paulo, na sede do Clube do Corinthians, no Parque São Jorge, conquistando 5 medalhas, honrando a tradição de Andradina na natação. Mais uma vez, a natação andradinense conquistou o respeito no cenário estadual e nacional, projetando Júlia Naomi como uma promessa da natação brasileira. Isso prova a atitude e comprometimento dos atletas andradinenses, junto aos responsáveis pelo desenvolvimento da natação em Andradina. Atualmente, Júlia Naomi Utida é a primeira colocada no ranking nacional nas provas de 100 e 200 metros livres, da categoria PETS 2. 12 anos, sendo, portanto, a nadadora número 1 do Brasil na sua idade e categoria. Portanto, é desta forma, em reconhecimento ao talento e à dedicação dessa atleta andradinense,
e diante de seus excelentes resultados em competições de nível estadual e nacional, é que o vereador Hugo Zamboni entende ser justo e merecida a outorga de singela homenagem à comunidade andradinense através deste Poder Legislativo. Do exposto, o vereador Hugo Zamboni, no uso de suas atribuições legais, requer, com fundamento no artigo 142 do inciso 3º do Regimento Interno, que seja consignado na atas dos trabalhos da presente sessão ordinária uma moção de aplausos e congratulações e incentivo à senhora Júlia Naomi Utida de Souza, nadadora andradinense, por sua participação e excelentes resultados em competições estaduais e nacionais de natação do Brasil. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Subscrever. Subscrever, presidente. Subscrito pelo vereador Fabrício, Guilherme, Eloá, Faustino. Todos os vereadores. Requerimento de autoria do vereador Hernani Martins da Silva. Assunto: informar sobre estudos e providências para melhora do trânsito de veículos e pedestres com segurança, bem como a construção de um novo trevo da Avenida Bandeirantes com a rodovia SP-563, a rodovia Euclide Oliveira Figueiredo, rota única de acesso à região urbana do Jardim Santa Cecília e atualmente em expansão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Hernani Martins. Assunto: informar-se a estudos e planejamentos da gestão da saúde municipal, visando firmar parceria através de convênios para o tratamento de pacientes com transtorno do aspecto autista e outras necessidades especiais, através da ecoterapia, método terapêutico que se utiliza de cavalos para ajudar na reabilitação de pessoas com deficiências, seja ela física, psicológica e com o objetivo de estimular a mente e o corpo através do andar do cavalo e seus movimentos. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Fabrício Henrique Mazotti. Assunto: sugere estudos e providências quanto à pavimentação asfáltica da rua Dom Pedro I, com a rua Tamandaré, até a rua Euclides da Cunha, onde se encontra sem pavimentação. Peço, então, ao órgão responsável que faça estudos nessas seguintes ruas citadas. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria do vereador Fabrício Mazotti. Assunto: requer-se a estudos e providências, visando para que seja feito um sarjetão na rua Chipre, próximo à rua Espanha. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria da vereadora Eloá Pessoa. Assunto: informar-se a estudos e planejamentos, visando junto ao setor responsável providências que fizerem necessárias para a construção de um quebra-molas na rua João Mouro, próximo ao número 3685, no bairro Parque São Gabriel. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria da vereadora Eloá Pessoa. Assunto: informar-se o cronograma das obras de asfaltamento em nossa cidade, referente ao programa Nossa Rua, no valor de R$20 milhões. Porque as obras de asfaltamento iniciadas no bairro Jardim Europa foram paralisadas. Segundo, porque a empresa responsável pelo asfaltamento tem retirado as equipes de trabalhos, indo para outros bairros, sem antes ter concluído as obras do bairro
em que estão trabalhando, tendo como exemplo o bairro Jardim Europa. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria da vereadora Eloá Pessoa. Assunto: informar-se a estudos e planejamentos, visando junto ao setor responsável providências que fizerem necessárias em caráter de urgência a execução dos serviços de manutenção do Sarjetão da Rua 9 de Julho, esquina com a Rodrigues Alves. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria da vereadora Elaine Vogel. Assunto: solicitar que seja realizado limpeza e manutenção da calçada do muro de proteção na pintura do corrimão do viaduto da rua José Augusto de Carvalho, no bairro Centro, pois se encontram com muito danificados, precisando de reformas urgentes. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria da vereadora Elaine Vogel. Assunto: consignação de moção de aplausos e congratulações e incentivo ao senhor Manuel dos Santos Júnior, empresário andradinense do ramo de livraria e papelaria, proprietário da papelaria Copacabana, em virtude de seu exemplo de dedicação ao trabalho e perseverança, bem como pelos relevantes serviços prestados e desenvolvimentos econômicos da cidade de Andradina. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de autoria da vereadora Elaine Vogel. Assunto: informar-se a estudos e planejamentos, visando a manutenção e reforma dos veículos ou aquisição de novos veículos de transportes de pacientes andradinenses para Buritama, São Paulo. Senhor presidente, partear o requerimento. Requerimento parteado pelo vereador Santaella. Requerimento de autoria do vereador Rodarte dos Anjos. Assunto: providenciar serviços de limpeza, realização de podas das árvores, roçagem na estrada Sebastião Lourenço da Silva, entre o bairro Planalto e o município de Andradina. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Senhor presidente, passamos agora às indicações. E a primeira indicação é de autoria do vereador professor Luzimar. Assunto: sugerindo o calçamento com tijolos de cimento na rotatória do trevo da Avenida Guanabara. Indicação de autoria do professor Luzimar. Assunto: sugerindo a reforma das calçadas interna e externa da praça do JBC. Indicação de autoria do vereador Sérgio Faustino Teixeira. Assunto: sugiro estudos e providências urgentes, visando a limpeza de manutenção das bocas de lobo, bem como a instalação de grades protetoras. Justificativa: essa indicação para o setor responsável prende-se ao fato de que este vereador vem observando em vários pontos da cidade a necessidade da realização de limpeza e manutenção nas bocas de lobos, a fim de que evite aumentar os pontos de alagamento em nossa cidade, uma vez que, com as fortes chuvas, os bueiros sujos e entupidos, a tendência é gerar alagamentos, bem como a instalação de grades protetoras, pois as grades, a grande maioria das bocas de lobos, estão desprovidas do acessório. Indicação de autoria do vereador Sérgio Faustino. Assunto: sugiro estudos e providências urgentes, visando a poda de árvores, localizada no interior da Praça José Vieira, no bairro Estela Mares. Indicação de autoria do vereador Rodarte Silva dos Anjos.
Assunto: viabilidade de providências e substituição das lâmpadas de iluminação pública na praça da pista de skate, Parque de Andradina e quadra de areia no Gime, esquina com a ATC. Indicação de autoria do vereador Rodarte Silva dos Anjos. Assunto: estudos e planejamentos para a instalação de um redutor de velocidade nas referidas vias públicas. Avenida Barão do Rio Branco, em frente à Igreja Cristo é Vida, número 1924. Na Rua 9 de Julho, entre as ruas Benjamin Constante e Paraíba. Rua Ceará, entre as ruas São Francisco e Rua Santa Catarina. As indicações dos vereadores professor Luzimar, Sérgio Faustino, Rodardo dos Anjos serão encaminhados ao prefeito municipal. Senhor presidente, agora os projetos de lei. Primeiro projeto de lei de autoria da vereadora Elaine Vogel Rodrigues, que dá a denominação de Almerinda Dourado de Matos, o CRAS 1, Centro de Referência e Assistência Social, localizado no bairro Vila Mineira. Projeto de lei de autoria da vereadora... Só tem 12. Aqui dá. Pegar vereadora Eloá Pessoa. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de teste de glicemia capilar nos prontos-socorros e unidades básicas de saúde em crianças de 0 a 6 anos de idade e 11 meses e 29 dias de idade no município de Andradina. Projeto de lei de autoria do vereador professor Luzimar, que institui o programa Vaga Social e dispõe sobre normas gerais para licitações, contratos, termos de parceria e de colocação no âmbito de colaboração no âmbito dos órgãos da administração pública do município de Andradina, para fixar reserva de vagas para a população assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Os projetos de lei serão encaminhados ao jurídico e às comissões permanentes. Solicito que as inscrições sejam fechadas para o uso da tribuna em tema livre. Solicito que seja feito sorteio dos oradores no sistema e solicito que seja feita a divisão do tempo restante pelos vereadores inscritos. Falta 2 se inscrever. Ninguém vai falar? Quem está faltando? Tem 2. Falta 1. Não vai? Quem que falta? Quem não escreveu porque não vai falar? Vai fechar. Nem vi. Pode fechar? Vai fechar, hein? Fecha. Fecha. Quantos minutos? Quem que está faltando? Então, estou procurando aqui. É o André. Vereador João Máximo, 4 minutos e 17. Vossa Excelência tem. O André deu um show lá na live. Senhor presidente, nobres pares, público presente, que nos ouve em casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu quero falar a respeito de um ponto de apoio que eu pedi ao prefeito que reunisse as usinas Gaza, IP, Citroplast e a própria prefeitura, lá na Praça do Santa Cecília. Hoje eu estive lá às 5 horas da manhã, foi aquele desespero. Tá baixo? Aqui. O som está baixo. E eu vi lá o desespero dos funcionários, porque não tem um lugar para ficar, tá? Fica no tempo ali e a chuva molhou ali muita gente, sem contar que não tem um banheiro para eles. Eles fazem necessidade no mato ali, ó, no terreno baldio, por falta de uma casa de apoio, tá?
Então eu pedi ao prefeito que reunisse a usina Gasa, IP, Citroplast, a própria prefeitura, porque também as pessoas que vão fazer tratamento fora da cidade ficam também naquela praça ali, tá? Num cantinho ali, sem nenhum abrigo para se proteger da chuva. Então peço ao prefeito mais uma vez aqui que ele se reúna, marque uma reunião com essas usinas de cana, com a Citroplast, para tomar essas providências. Tá bom, gente? Por hoje é só. Muito obrigado. Vereador professor Luzmar, 4 minutos e 17, Vossa Excelência tem. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus por esse momento e também falar que a todos que estão assistindo em casa, vai meus cumprimentos aqui, né? Os meus cumprimentos aqui. E as pessoas que estão aqui também. Vou falar sobre um caso que aconteceu esse final de semana aí, sobre a saúde. Eu pude estar próximo da pessoa e uma senhora que foi internada, na realidade ela só foi amparada, porque internada não foi, ela 3 dias que teve uma ação de quebradura, né? Ela quebrou o fêmur, foi até a Santa Casa, na UPA, e 3 dias lá. Ontem entrei em contato com a Maristela. A Maristela, a secretária da Saúde, ela foi bastante atenciosa, conversou comigo, ela entrou em contato com o pessoal de Araçatuba. Eu até percebi que ela quis, naquele momento, fazer o melhor. Hoje de manhã ainda entrei em contato com o pessoal daqui da Santa Casa, e a mulher ainda de manhã, era 10 horas da manhã, ainda se encontrava ali, sem ter uma direção. Não foi internada, a cirurgia, ela precisa fazer uma cirurgia. Aí, eu vou fazer uma colocação diante do executivo, e pediria para que vocês pudessem me dar uma resposta, juntamente com a secretária da Saúde. O pessoal daqui de Andradina, o médico no caso, falou que é de média complexidade a situação daquela senhora. Sendo de média complexidade, até poderia fazer a cirurgia aqui. Mas um outro segundo médico parece que falou que era de complexa, né, de situação complexa. E que Araçatuba deveria fazer. Foi para lá. Só que Araçatuba jogou para Andradina de volta. Porque eles falam que se é de média complexidade tem que ficar em Andradina. Aí, eu faço a seguinte colocação. Não seria interessante pegar a Secretaria de Saúde daqui, reunir com o pessoal da Santa Casa de Araçatuba, para vocês elencarem assim, numa folha de sulfite, isso é alta complexidade, fica em Araçatuba. Isso é média complexidade, fica em Andradina. Porque fazer o povo de besta vai e volta, pô, tão fácil fazer isso. Eu ia até fazer um comentário aqui e pedir uma abertura aqui para o meu nobre Xiome, se é que você poderia dar essa deixa, Xiome. Não poderia dar um norte com relação a isso, Xiome? Sentar as duas Santa Casas e chegar numa resposta. Esse tipo de cirurgia é Araçatuba. Esse tipo de cirurgia é Andradina. E para que esse rolo de mandar para lá e para cá? DRS, eu sei que é, mas tem que chegar numa resposta nisso. Então, mas tem que chegar numa resposta a isso. O município não tem que ficar mais pagando pela situação que vem ocorrendo? Aproveitando a oportunidade de manifestar aqui, já quero desde já conceder o meu tempo a Vossa Excelência para a conclusão, e eu peço aqui uma parte para fazer um esclarecimento rapidinho. Na verdade, existe o entendimento daquilo que é alta e média complexidade, mas não da forma como Vossa Excelência propôs. Na verdade, ela é inserida e compreendida como alta e média complexidade de acordo com o diagnóstico médico que é inserido no sistema, e existe, então, essa discussão.
Mas isso já foi objeto de muita discussão no passado e é muito bom que Vossa Excelência tenha levantado esse problema, porque atribuíram muitas vezes à própria Santa Casa, ou daqui ou de lá, essa dificuldade. Essa dificuldade reside no confronto de entendimento médico, que por vezes são divergentes. O ideal seria, como Vossa Excelência está propondo, que a própria Diretoria Regional de Saúde estabelecesse com bastante clareza aquilo que é e o que não é. E para que isso aconteça, depende de uma iniciativa da Secretaria de Saúde do município. Parabéns, Vossa Excelência, ter levantado essa questão. Então é isso aí, Chome. O meu entendimento também é esse. A gente deveria citar lá, quebrou o fêmur, cirurgia de fêmur. Cirurgia de fêmur, e a Andradina ou era Araçatuba? Pronto, fechou a conta. Certo? Então é isso aí, gente. Obrigadão. Valeu. Para o uso da palavra, vereadora Elaine, 4 minutos 17. Vereadora Eloá Pessoa, 4 minutos 17. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora, público que nos assistem. Na semana passada, foi adquirido através da emenda impositiva todos os materiais do projeto Mãos na Massa, projeto esse que é sobre artesanato transformando vida. Este projeto, nós fizemos a emenda impositiva no valor de R$60 mil, do qual será em Paranápolis, a partir de novembro. As pessoas podem estar procurando lá em Paranápolis a voluntária Luciana Belmiro dos Santos para fazer as suas inscrições, pois iniciaremos as atividades referente ao projeto Mãos na Massa. Iremos estender ao patrimônio de Paranápolis, vamos fazer uma visita até o bairro, e esse projeto vem de encontro com o objetivo de sociabilização, de melhoria na vida, tanto financeira como social, mental, buscando aí saúde e a forma da pessoa também adquirir uma renda a si próprio, aprendendo a fazer o artesanato. Todos os materiais foram adquiridos com uma parte da emenda impositiva desta vereadora. Aproveito o momento também para falar sobre a Faculdade de Gestão Pública de EAD, que o vereador Luzimar e a vereadora Eloá fomos agraciados em Brasília pelo partido PSB, e breve estaremos já fazendo os sorteios, né, professor Luzimar? Amanhã estamos montando toda a logística para as 20 vagas que foram dadas a estes dois vereadores para a nossa população andradinense. Então, quem ainda não fez as suas inscrições, faça, porque amanhã nós estaremos ao vivo com a Rádio ES. Obrigada, Edivaldo, mais uma vez pela parceria, fazendo o sorteio dessas vagas para o curso superior de gestão pública. Tá? Então, aguardamos vocês e que todos tenham aí uma boa tarde. Obrigada. Vereador Guilherme Pugliese, 4 minutos 17. Bom. Alô? 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 Bom,
Tá ruim mesmo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, senhor presidente, aos vereadores, todo o público presente. Eu gostaria de falar rapidamente sobre os meus requerimentos. O primeiro requerimento que eu fiz, presidente, foi a respeito da vacinação do Covid. A gente tem ouvido que tem aumentado muito a vacinação, o aumento do número de casos do Covid. Eu lembro na época da campanha de vacinação, muitas pessoas se empenharam por votar, mas parece que se esfriou, a gente esqueceu do Covid, esqueceu que ainda assim existe o Covid. Então, eu gostaria de pedir como é que está sendo a campanha de vacinação, para que a gente possa estar auxiliando ao Executivo nessa vacinação. O outro requerimento fala sobre as carteiras de municipal de identificação dos portadores de TEA, uma lei municipal do Sérgio Santaella, do qual eu compartilhei. Então, a gente precisa saber quantas carteirinhas foram feitas de identificação de quem tem o transtorno TEA, porque essa carteirinha serve de identificação em todos os órgãos públicos. E, por fim, eu deixei o requerimento mais importante, para que eu tenha um pouco mais de tempo para falar, sobre a retirada e limpeza do imóvel, no interior do imóvel localizado na Barão do Rio Branco 2888. Quem sabe esse imóvel, Hugo Zamboni, é o imóvel da dona Belinha, ali da Barão, não aquele da Espírito Santo, e ali está realmente muito crítico, né? O local ele voltou a acumular lixo, só que dessa vez, antes ela tinha móveis antigos, ela tinha roupas antigas, coisas antigas. Agora, nesse pouco tempo da última vez que fez a limpeza, coisa de 1 ano, ela começou a juntar lá no fundo sacos e sacos, que eu acredito ser de lixo ou coisas piores. Então, lá no fundo da casa dela, quando foi feita essa retirada, foi destruída uma parte do fundo, ou seja, aonde aonde passa o trem, a linha de trem, você consegue ver aquele fundo todo. Eu mostrei uma imagem aqui na semana passada, vou trazer na semana que vem as imagens do local. Então, lá está com muito lixo. Os vizinhos já me procuraram no começo, foi uma das primeiras coisas que a gente fez junto com o Hugo Zamboni do mandato. Foi feita a limpeza, eu parabenizo pelo trabalho, mas infelizmente ela é uma acumuladora, onde a gente precisa também tratar a pessoa, mas o fato é que os vizinhos, as pessoas em volta estão sujeitos a doenças. Doença seja da dengue, seja de escorpião, e os vizinhos não são obrigados a estar convivendo com essa questão sanitária e de saúde pública. Diante disso, eu venho com esse requerimento solicitar, vou entrar em contato com o Executivo para que seja feita essa limpeza, ok? Por hoje é só, eu agradeço, presidente, uma boa tarde a todos. Vereador Rodardo dos Anjos, 4 minutos e 17. Presidente, vereadores, vereadora, plateia aqui presente, imprensa, escrita, falada, meu boa tarde. Quero deixar aqui meus sentimentos à família do saudoso Boca Rica, lá do Timboré, tio do vereador Hernani, a toda a família, a irmã Dona Dominga, lá da Primavera, meus sentimentos, que Deus conforte os vossos corações, do meu amigo Mazin, do sindicato, filho dele, que Deus conforte os vossos corações nesse momento tão difícil aí. E somente Deus para sanar esse problema grave no coração, que é a perca de um pai, né? Quem tem pai, que sabe o que é isso aí. Então, meu sentimento a todos os familiares. Seu presidente, vem falar também. Tá horrível, né? Seu presidente. Senhor presidente, vem falar também dos requerimentos feitos ao Executivo. A gente, passando na estrada vicinal que liga a Planalto, a margem da vicinal, com a chuva que chegou, o capim cresceu muito e está dificultando ali, que não tem acostamento, e a gente pede ao fiscal geral que possa fazer a roçada ali naquele trecho que liga Andradina a Planalto, até o Colégio Agrícola, que a gente passando por ali viu a dificuldade e fomos procurados por várias pessoas que ali vai, principalmente os professores que dão aula no Colégio Agrícola ali.
Então a gente pede aí que o fiscal geral tome as providências cabíveis ali, naquele local, que é de tamanha importância. O trânsito ali é longo, então precisamos fazer essa roçada ali na vicinal. E também deixar aqui já o pedido ao nosso senhor Paulo Salles. A chuva chegando mesmo, 80 milímetros caiu aí na Fazenda Primavera em alguns pontos, e tem uns pontos que 80 milímetros em menos de uma hora é muita água para o espaço, né? 80 litros de água por metro quadrado, para quem não entende o que é 80 milímetros. Então, tem umas partes das estradas que deu um desgaste. Pedir para o fiscal geral pedir para que o Aparecido, né, o Cidim, dê uma andada lá para ver os pontos que realmente precisa fazer uma correção meio rápida aí. Hoje o ônibus teve um problema ali na vicinal ali do final de João Paraíba, que liga ao colégio, procurou nós e a gente está passando aqui já para que possa ser feito esses pontos críticos. Pequenos pontos, mas ficou crítica a estrada com tanta água que caiu. E também peço ao Executivo que faça os pedidos nossos. Um desses pedidos especial é o ponto de ônibus, que liga também ali a rua Riachuelo, que vai até Planalto. Ali precisa de um ponto de ônibus urgente, que ali é muita gente que fica esperando o ônibus para as usinas, e o pessoal sai ali para pegar 3 vezes, de 8 em 8 horas, tem gente ali naquele ponto, precisa realmente ali de um ponto, né? Porque agora chegou a chuva e precisa de um ponto de ônibus ali, um abrigo. Então eu peço ao Executivo que possa fazer. E também uma lombada ali que a gente vem pedindo, na Barão do Rio Branco, em frente à igreja que Cristo é Vida, uma lombada que eu acho que não é tão cara para o governo, pois foi feito 2 lombadas lá, longo faixa lá embaixo agora na Guanabara. Então eu vejo agora que tem dinheiro para fazer, né? Então peço ali que faça ali um redutor de velocidade ali, porque ali o ciclo de gente é grande, o movimento é muito grande ali. E eu venho aqui reforçar ao Executivo que possa fazer essa conclusão urgente ali na Barão do Rio Branco ali, em frente à igreja Cristo é Vida. Então, senhor presidente, sem mais, meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Quatro minutos, Vossa Excelência tem. Está chovendo? Está chovendo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, população que nos assiste, nos ouve. Eu vou iniciar minha fala, presidente. Ontem foi um dia de eleição ao Conselho Tutelar. Gostaria de parabenizar os 5 novos conselheiros do Tutelar para 2024, né? Camila Evelyn, Camila Ipoliana, o Paulo Takemoto, o Hamilton, bombeiro, e o Wagner dos Anjos. Que Deus abençoe eles aí nessa nova etapa aí, os 5 novos conselheiros do Tutelar aí da nossa cidade. Fiz alguns requerimentos, né? Entre um deles, inicio minha fala aqui novamente, cobrando a poda das árvores, Edivaldo, lá da São João. Está fazendo um ano, não sei se vai ter sessão no dia que comemorar, se tiver vou trazer um bolinho. E o engraçado é que eu venho cobrando essa poda faz um ano, a resposta que eu tenho é que não tem mão de obra. Só que quando foi para fazer a poda na Praça Central, tinha mão de obra, um monte de gente foi lá e podou. E essa da São João, porque é um bairro, é distante da cidade, aí a resposta que eu tenho é que não tem mão de obra. Até o último dia do meu mandato, vou estar todo sessão cobrando essa poda aí, porque a população que está lá me cobra diariamente e eu tenho que transmitir esta cobrança aí, vereador. Parabenizar também os funcionários públicos pelos seus dias, né, comemoramos essa semana que passou agora, dia 28, né? Dia 28, no sábado, o dia do funcionário público. Parabenizar a todos os funcionários públicos da Câmara, todos funcionários públicos no geral. Tem um requerimento também do Sargentão ali na Rua Chipre, com a Espanha, no Jardim Europa, fica atrás do antigo zoológico ali. O local ficou muito bom ali com a nova pavimentação que teve aí o ano passado, só que com a chuva, e eu acho que tinha que ser obrigatório, toda esquina que fizesse pavimentação, que já fosse feito aquele sarjetão
com concreto, porque faz com asfalto, a primeira chuva que tá, já vira buraco, então acho que já tinha que, já todos pavimentação nova, já ser obrigatório a fazer isso aí. Gasta um pouquinho, mas acaba evitando o problema aí no passado, no futuro. Outra questão também, a gente vem pedindo, a população vem cobrando a gente muito aí na rua Dom Pedro com a Tamandaré, aí a rua Euclides ali, a pavimentação num pedaço que falta ali. Essa semana, a pavimentação chegou lá no Pereira Jordão e eu tive lá, faz um ano que eu venho cobrando, passando para a Secretaria de Obras, na rua Nelson Malheiro, existe um poste no meio da rua e uma árvore. Eu fiz requerimento em 2021, pedindo já, prevendo que um dia chegar a pavimentação lá, vereador, eu já vim cobrando, pedindo, e até hoje não retiraram. Aí hoje que a pavimentação chegou lá, tem que parar porque a Electra ainda não tirou o poste. E aí cobrei a chefia lá, o pessoal da Elétrica, falei com o secretário de governo, no qual reforçou esse pedido, mas faz 2 anos que a gente vem pedindo, fazendo essa prevenção, para que no dia que chegasse a pavimentação lá, não tivesse que parar a obra, porque existia uma árvore no meio da rua, existia um poste. E hoje que podia estar jogando lá o piche preto lá na rua, as pessoas contentes, felizes, com o asfalto chegou na sua casa, tem que parar por causa desse poste, dessa árvore que a gente vinha há anos. Eu tenho o ofício 2021, 2022, 2023, cobrando isso aí, e agora a gente reitera aí esse pedido aí, para poder realmente o asfalto chegar ali na rua Nelson Malheiro, no bairro Pereira Jordão. Senhor presidente, por hora só, vou deixar para discutir os outros projetos na hora ideal aí. Muito obrigado. Sérgio Santos Santaella, Vossa Excelência tem 4 minutos e 17. Vereador Hugo Zamboni, Vossa Excelência tem 4 minutos e 17. Muito boa tarde a todos e a todas presentes. Queria, antes de mais nada aqui, parabenizar todos os servidores públicos municipais pelo seu dia 28 de outubro. E eu sempre costumo dizer que não existe administração pública sem o servidor, né? Então, sempre que a gente quer melhorar o serviço na ponta, melhorar a qualidade, né, da saúde, da educação e dos demais serviços, a gente não consegue fazer sem passar pelo servidor. Então, fica aqui os nossos parabéns pelo seu dia, que seja celebrado aí, vocês merecem. Queria falar, antes de mais nada também, sobre a eleição do Conselho Tutelar. Nós sempre apoiamos, né, essas iniciativas do exercício da cidadania, do poder de escolha, da democracia. Então, aqui, parabenizar os eleitos, Paulo Takemoto, Camila Poliani, Camila Evelyn, Hamilton Bombeiro e o Wagner dos Anjos. Agradecer, parabenizar pela eleição, que vocês possam fazer um bom trabalho. Repercutimos, antes de falar dos requerimentos, repercutimos na semana passada nas redes sociais, uma pauta que já foi tratada por vários vereadores. Eu me recordo da Elaine, falou sobre esse assunto. Na última sessão, não me recordo, mas é um requerimento que a gente sempre vê passar por aqui, que é a questão da Rua Finlândia. A Rua Finlândia, que foi recentemente pavimentada, João Márcio também, né, João? E ali a gente tem um acúmulo de água na via. Alguns engenheiros, né, que são amigos, falam que faltou ali a questão da drenagem. Ali onde escoa a água na própria Finlândia, já o asfalto está todo comprometido. Os moradores ficam indignados, que é uma obra muito esperada. Eles entendem que tem que ser feita garantia. E quando a gente for procurar a administração para tentar entender, a Secretaria de Obras, o porquê que uma obra tão nova já está degradada, eles informaram que existe uma questão da água que sai dos tanques. Segundo eles, a água que possui sabão em pó, ela acumulada no asfalto, ela degrada o asfalto. E segundo o que acontece lá. Não entendi, Elaine, pode falar. Me permite uma parte? Pois não.
eles retiraram uma tubulação que tinha ali para fazer a drenagem da água. Eu presenciei isso. Entendi. Bom, mas a administração entende que não há garantia. Nós estamos questionando, né? Na semana passada questionamos por requerimento. Vereador, pois não. Parte. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela sua fala e pelo seu trabalho. Ali na questão do Jardim Europa, é falta de responsabilidade do governo municipal. Nós temos que falar a verdade. Lá eles estão careca de saber que antes de passar o asfalto, tem que construir as galerias. Antes de começar o asfalto, eu avisei o governo municipal. Eu gravei vários vídeos lá, mas eles não deram atenção. Agora vai ter que rasgar esse asfalto todinho que foi feito e construir a galeria. O que significa? Dinheiro público jogado fora. Obrigado. Exatamente, vereador. Eu queria agradecer a Elaine e Santaella pela colaboração. E ali alguns amigos, né, como eu já falei na última sessão, Andradina, felizmente, é uma cidade que tem hoje faculdade de engenharia. Então, o pessoal, os alunos de engenharia passam, eles têm uma noção, eles falam, não adianta fazer asfalto sem fazer a galeria. Nós fomos até lá, tem uma via que foi aberta, pavimentada, eu sinceramente não conhecia, e ali tem um poste também que ficou no meio da rua, está acumulando água, a gente percebe ali um lodo, né, e assim, se acumulou água a ponto de virar lodo, é porque acumulou água há muito tempo, né? O lodo ele não forma de um dia para o outro, ele forma pela permanência crônica da água ali. Então a gente pede uma solução, nós conversamos com o pessoal da engenharia, eles já dizem que tem previsto ali um sarjetão, uma melhoria, mas a gente pede que seja observado. Só para concluir, presidente, acabei cedendo a fala aqui, vou me ceder um pouquinho. Eloá? Presidente, Eloá me passou o tempo. Obrigado, Eloá. Também tivemos aí, vendo uma situação crítica que exige um sarjetão, na Malvina Biazon Roque com o Shigeuabe, está bem crítico também. Esse eu estive falando com o Paulo Salles, responsável pela equipe do sarjetão, diz que já está previsto aí, caso chegue os insumos ali necessários para a obra, os ferros, material ali, e vai ser executado quanto antes. Bom, aproveitar a sessão do tempo da vereadora Eloá, para a gente falar dos requerimentos de hoje. Fiz uma moção que reconhece o esforço da atleta mirim, Júlia Naomi Utida de Souza, atleta da natação, foi subscrito por todos os vereadores aí. Ela é uma atleta que é a número 1 nacional aí, né, bateu recordes e merece o nosso reconhecimento. Andradina, que já foi terra do medalhista olímpico aí, Ricardo Prado. Tem sido feito um trabalho brilhante aí pelo professor Careca à frente da natação. Então a gente deixou registrado aqui, consignado os parabéns em nome da comunidade andradinense. Fizemos também um requerimento sobre o prédio da antiga Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Antigamente ficava lá uma secretaria e ficava ali também aquela feira que era executada semanalmente, e é uma feira que era bem utilizada pelo bairro. Tanto a secretaria foi extinta, como a feira não é mais realizada ali. E o prédio, como todo prédio, não só público, né, até prédio privado, que fica vazio e que ninguém cuida, ele é vandalizado e ele sofre furto da fiação. Então nós tivemos lá, evidenciamos esse problema, infelizmente o prédio todo depredado, pessoal com os vidros quebrados, o alambrado violado, o pessoal entrando ali dentro, dobrando as portas para usar as dependências de onde era a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a fiação toda roubada. Então nós estamos levantando essa bandeira, junto à equipe do professor Tatal de capoeira. Eles são ali do bairro, praticam hoje capoeira na Praça Céu, sem iluminação, eles praticam ali ao ar livre, e eles se dispuseram, inclusive, de recuperar, pintar, trocar os vidros, para poder desempenhar a atividade lá da capoeira à noite e ajudar a cuidar do patrimônio público. Estivemos falando com a Leila, secretária de Agricultura, e ela tem alguns projetos lá para a área, só que seriam durante o dia. Então a gente está pleiteando que a gente possa usar ali, dar vida, praticar esporte naquele espaço, para que a comunidade volte a usar aquele espaço e também ele deixe de ser depreciado, depredado, destruído. Então queria usar a tribuna para fazer um apelo ao pessoal que está aí,
por parte da Secretaria de Cultura e Esporte, representando o governo também, para que a gente possa fazer um esforço para realizar esse projeto, essa parceria. Por último, né, aproveitando-se um minuto, a gente não pode deixar de repercutir sobre os alagamentos. Nós temos falado sobre as chuvas, já desde o começo do mandato a gente repercute. Falamos na época sobre os bueiros inteligentes. Recentemente, Faustino fez um projeto de lei no mesmo sentido. E a gente ficou bastante assustado com a forte chuva. O vereador Rodarte passou por aqui, né, ele que acompanha aí por conta do campo. A questão do volume de chuva foi muito intenso. A gente acompanhou praticamente todos os bairros sofrendo alagamento, mas eu queria falar um que foi bastante preocupante. Eu acompanhei, ficar perto da minha casa, que é ali perto da UBS Norte. A gente tem ali uma vazão que não foi suficiente, acabou alagando toda aquela parte da descida ali, acabou arrastando o carro de uma médica que estava estacionado próximo, e por pouquinho o nível da enchente ali, do alagamento, não atingiu os padrões elétricos das casas, que poderia gerar algo muito pior. Vereador, Vossa Excelência, só para concluir aí, você falando dessas enchentes, a gente fica triste por conta do executivo, que entra executivo e sai executivo e sabe que tem uns problemas a resolver, Hugo, e não consegue sanar um problema. Isso é uma coisa inadmissível. Eu vejo que é uma incompetência muito grande isso, porque eles têm todo o controle de chuva na secretaria, Hugo. Todo ano tem essas enchentes e continua da mesma forma. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, horrível, de quem está tomando conta dessa pasta, dessa ação. Perfeito, vereador. Obrigado pela participação. Só para concluir, presidente, por conta da sessão do tempo, tive conversando com o secretário Geraldo Pila, e ele nos garantiu, ali nesse ponto próximo da UBS Norte, 3 ações. Então, só vou exceder um pouquinho do tempo, presidente, que eu acho que é relevante para a comunidade, hein? O alargamento ali na Silvio Chimizo com a Paraná, que é onde tem uma galeria menor, segundo o Geraldo, vai ser feita ali uma obra para ampliar a captação naquele ponto, para reduzir a quantidade de água que desce ali, sentido a Itartacatsu. Também está previsto um aumento da captação naquele cotovelo, aquela galeria de drenagem principal que existe na própria Itartacatsu. E está previsto no nossa rua, a pavimentação da rua, Anésio de Campos, que vai ser feita também uma galeria. Então, o governo municipal sinalizou que essas ações vão ser executadas, a gente vai acompanhar, e a gente faz um apelo aí para que isso possa acontecer quanto antes, para que não aconteça uma tragédia, algo pior lá no bairro Jardim das Tulipas, inclusive onde eu resido, e onde a gente acaba recebendo todo esse contato, a reclamação dos moradores. Ô, vereador, só um segundinho só. Pois não, vereador. No viaduto ali de Santa Cecília também teve um ponto grande de alagamento ali, né? A informação que a gente teve hoje aí do executivo, que a empresa que vai realizar a obra ali de melhoria no viaduto vai começar amanhã, né? Torcer para que fique bom e dê certo. Sim. Como foi dito pelo vereador Rodarte, vários pontos de alagamento. A gente sabe que às vezes a demanda da chuva, né, a força da chuva é muito grande, mas a gente tem que começar a atentar para esses problemas. Então, queria agradecer o Geraldo pela solução dada aí, a gente espera que seja feito quanto antes. Agradecer ao presidente Coxinha também pela tolerância do tempo, o vereador Eloá pela sessão. Muito obrigado. Não havendo mais... Senhor presidente, pela ordem, tenho alguns pareceres aqui da Comissão de Legislação e Justiça para fazer a leitura. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, matéria sobre o veto número 023/2023. Autor, matéria, processo, autor da origem, Prefeito Municipal de Andradina, o processo número 2424/23. Assunto, veto total referente ao projeto de lei número 083/23, que dá denominação de Rua Oswaldo Ribeiro Lopes à Rua Pasquale Lupo, no Jardim Santo Antônio. Autor da proposta, o vereador Hernani Martins da Silva. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
Matéria: o recurso número 01/23. Autor: vereadora Elaine Vogel Rodrigues. Assunto: recurso em face da decisão da presidência relativa ao requerimento número 402/23. Processo 1216/23. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao recurso número 02/23. Autor: vereadora Eloá Pessoa da Silva. Assunto: recurso em face da decisão da presidência relativa ao requerimento número 401/23. Processo 1215/23. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 125/23. Autor: Prefeitura Municipal de Andradina. Assunto: institui o programa de regularização espontânea de dívidas tributárias do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 123/23. Autor: vereador Luzimar Rodrigues da Silva. Assunto: dispõe sobre o atendimento prioritário a pacientes com câncer em nosso município de Andradina. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 122/23. Autor: vereador Hugo Rocha Zamboni. Assunto: estabelece o tombamento de monumentos, bens históricos culturais de Andradina, que passam a integrar com o patrimônio histórico cultural de natureza material do município de Andradina, conforme o artigo 197 do inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do município. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Após o intervalo regimental de 10 minutos, retornaremos à ordem do dia.
aos excelentíssimos senhores vereadores para que façam seu registro de presença em seus terminais. Ô Fabrício, presença aí. Professor Luzimar, presença. Santaella, presença. Havendo número legal para deliberação, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão ordinária. Solicita ao excelentíssimo senhor primeiro secretário para que faça a leitura da matéria constante da ordem do dia por ordem de distribuição aos senhores vereadores, para deliberação das mesmas. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 108/23. Assunto: preservação dos nomes de logradouros e prédios públicos em nossa cidade. Autor: vereador Sérgio Faustino Teixeira. Parecer. Está em ordem. Projeto de decreto legislativo número 036/23, interessados vereadores André Ricardo Lopes e Guilherme Marques Pugliese. Assunto: outorga de título de cidadão honorário andradinense ao senhor Getro Honorato Paiva. Coloco o projeto de decreto legislativo em única discussão. Coloco o projeto de decreto em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários queiram se manifestar. Projeto de decreto aprovado por todos os vereadores presentes. Senhor presidente, pela ordem, liberação da pauta aqui nos terminais aqui não está funcionando, fica difícil para acompanhar. Liberou, Mike? Certo. Deu certo? Deu certo? Order não. Pode. Projeto de decreto legislativo número 037/23, interessados vereadores João Francisco Máximo, Lucas Furlan Lopes e Elaine Vogel Rodrigues. Concede o título de cidadão andradinense a senhora Aparecida Gonçalves, ministra de Estado das Mulheres no governo federal. Coloco o projeto de decreto legislativo em única discussão. Coloco o projeto de decreto em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários queiram se manifestar. Projeto de decreto aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto do decreto legislativo número 038/23. Interessado vereador Fabrício Henrique Mazotti. Assunto: concede o título de cidadã andradinense à senhora Thaís Marques de Paula. Coloco o projeto de decreto legislativo em única discussão. Coloco o projeto de decreto em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários queiram se manifestar. Projeto de decreto aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento de redução de interstício regimental. A proposta de emenda ao orçamento 01/23. A emenda altera o artigo 114, a Lei Orgânica do município de Andradina, que dispõe sobre emendas individuais ao projeto de lei orçamentário. Coloco o Não tem discussão? Coloco o requerimento de votação. Os vereadores favoráveis permanecem em comissão, os contrários queiram se manifestar.
Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/23. Interessado os vereadores Elaine Vogel Rodrigues, Fabrício Henrique Mazotti, Hernani Martins da Silva, Hugo Rocha Zamboni, Rodarte Silva dos Anjos e Sérgio dos Santos Santaella. Assunto: altera o artigo 114 da Lei Orgânica do Município de Andradina, que dispõe sobre as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária. Coloco a proposta nesse... É a emenda esse aqui ou não? É a emenda? Mas essa é a emenda, né? É a emenda, né? Proposta. Coloco a proposta de emenda da lei orgânica em primeira discussão. Coloco o projeto em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 093/2023, interessada vereadora Eloá Pessoa da Silva. Assunto: dispõe sobre a construção de um monumento da Bíblia e da outras providências. Coloco o projeto de lei em primeira discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 111/23, interessado vereador Luzimar Rodrigues da Silva. Assunto: dispõe sobre a inclusão da história do fundador de Andradina, o senhor Antônio Joaquim de Moura Andrade, na rede municipal de ensino. Coloco o projeto de lei em primeira discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Essa redação final aqui é junto com esse projeto aqui? O que é isso aqui? Ah, tá. Projeto de lei complementar número 04/23. Assunto: altera os incisos 4 e o 11º do artigo 374 e revoga todas as leis municipais números... alíneas A e B, todas da Lei Municipal número 881/80, alterado pela Lei Complementar número 040, de 19 de junho de 2018. Hernani, presidente, ordem. Esse projeto é o sexto? É o 7º. Ah, é o do André, né? É o 7º, é o do André, né? Esse é do André? É André Ricardo Lopes. Votação nominal, por favor, presidente. Coloco o projeto de lei complementar segunda discussão. Coloco o projeto de lei complementar em votação nominal. Os vereadores favoráveis digam sim, os contrários digam não. Não. Liberou, Mike? Tá? Tá liberado aí, veio. Tá? O carro que não saiu aqui. Não. Ah, não, Mike. Aí. Apareceu? Que pareceu? Falta 2. Falta 1. Aprovado pela maioria.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 04/23, de autoria do vereador André Ricardo Lopes, conforme o seguinte texto definido. Coloco o projeto de lei em segunda discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 113/23, interessado vereador Sérgio Faustino Teixeira. Assunto: altera a Lei Municipal 2876 de 2012, que atribui a denominação de Rua Francisco Ruiz no bairro Pereira Jordão, em nossa cidade. Coloco o projeto de lei em segunda discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 103/23, interessado o vereador Luzimar Rodrigues da Silva. Assunto: reconhece as pessoas com fibromialgia como deficientes, na forma que especifica. Coloco o projeto de lei em segunda discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 119/23, interessado o vereador Sérgio Faustino Teixeira. Assunto: da denominação de Estrada Municipal Dr. José Adolfo Fonzar, a estrada municipal que liga a Avenida Realino Domingues Gouveia às propriedades rurais naquela localidade no município de Andradina. Coloco o projeto de lei em segunda discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários querem se manifestar. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Acabou? Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, não havendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa tarde a todos, uma ótima semana.